Agora, esse livro caixinha aqui, chamado Mais Clientes na Advocacia, é um dos 5 livros que eu escrevi. Só que ele é um livro em formato de caixinha, da editora Matrix, né? Aqui atrás tem outras caixinhas que seguem esse formato. É como se fosse um livro em formato de carta. Cada folha desse livro é uma carta. Pode funcionar como um jogo também. Então, há 16 anos que eu sirvo os advogados, muito na parte de gestão, do marketing, porque lá atrás eu tive uma dor muito profunda na ferida da venda, na ferida do dinheiro, na ferida do posicionamento de carreira profissional. Comecei a advogar, advoguei por um tempo. Alguns de vocês já devem saber a minha história. E fui eu a pioneira do coaching para advogados no Brasil. E toda a minha narrativa profissional sempre girou muito em torno disso, em torno da sobrevivência, em torno da provisão, em torno da recorrência de recursos, previsibilidade, porque eu passei por quase todos os problemas que um advogado liberal, um pequeno escritório passa, e atendi advogados que passaram por problemas que eu não passei. Então, foram milhares de advogados em atendimento individual e milhares também em treinamentos e workshops desses anos. Quando eu falo de mais clientes na advocacia, nessa abordagem aqui, eu posso dizer para vocês que é uma abordagem mais pragmática, superficial, racional, lógica, cartesiana, porque eu trago aqui, em vários cursos que eu ministrei, estratégias. Estratégias, modelos de mensagens, funis de venda, até um certo nível de mentalidade também, óbvio, mas de alguns anos para cá, atendendo líderes, gestores e percebendo que o meu trabalho com eles, no individual, chegava até um ponto e travava. E aí eu comecei a inserir constelação nos atendimentos, pouco tempo para cá, de uns 5 anos para cá. Comecei a inserir radiestesia, comecei a inserir hipnose, e aí eles começavam a destravar, fechar contratos maiores, começavam a crescer mais. E eu nunca tive a coragem de expandir isso publicamente. Comecei esse ano a fazer isso, em conjunto com outro segmento que eu trabalho, que é a comunicação não violenta, que também trabalha há vários anos. Então, eu sinto que esse momento, para a advocacia, eu sou muito mais útil ajudando os advogados, nesse momento, a dar 2 passos atrás, para perceber qual é a estrutura e a origem dos problemas que eles percebem. E, acima disso, para terem gestão vibracional. Gestão vibracional. Porque quem controla a própria energia, quem sabe manipular a própria energia, o próprio humor, é livre. É livre. Então, queridos, vamos aqui começar a nossa apresentação. Vou passar alguns vídeos para vocês. E aí, quem quiser comentar, acrescentar, falar, é só abrir a boca e falar que a gente está em casa aqui, entre amigos. Falei na última aula de caixa rápido que tudo tem vibração, pois tudo é energia. E para ilustrar isso, eu apresentei um vídeo que eu vou apresentar novamente, porque tem pessoas aqui que não estavam lá. E mesmo as que estavam, eu acho importante ver novamente. Um vídeo bem curto. Observem aqui o funcionamento dessa estrutura da existência. Eu tenho essa taça aqui, e essa taça, e esse livro. Se eu colocar um microscópio e eu for a fundo, eu vou chegar na mesma estrutura de origem dos dois. O que muda, o que faz esse copo, essa taça parecer uma taça, ou essa caixa parecer, esse livro parecer um livro, é a informação que consta nessa malha
quântica, vamos dizer assim. É uma página em branco, e isso serve para tudo. Serve para planta, para parede, para corpo humano, para caderno, absolutamente tudo. No fundo, na origem, somos compostos da mesma natureza de matéria. Fisicamente falando, tá? Ok, cheguei no lugar errado, voltei para o ensino médio? Não. O que que isso aqui tem a ver com dinheiro? O que que isso aqui tem a ver com clientes? O que que isso aqui tem a ver com vendas? Já já a gente chega. Esse outro vídeo, esse vídeo aqui só está ilustrando essa premissa da física que revela que na estrutura basal temos a mesma natureza, fisicamente falando. Tudo energia significa que existem níveis vibratórios. O que diferencia isso aqui, além da qualidade da informação, e para isso aqui, é a velocidade em que as partículas, as moléculas se movem. E aí eu vou chegar até mais tarde, até a gente terminar aqui, vocês vão entender como é que funciona o dinheiro. Qual é a informação do dinheiro e o que que difere o dinheiro disso aqui. Quando a gente está em um determinado nível de vibração, a gente tem um idioma específico, a gente tem sentimentos correspondentes àquele nível, a gente tem um modo de operar. Se a pessoa está com raiva, ela vai falar de uma maneira, o corpo dela vai se expressar de uma maneira, os pensamentos vão ser equivalentes a outra pessoa que está com raiva. Isso é nível vibratório. Da mesma forma que se eu tiro uma pessoa do nível da raiva e transporto ela para o nível da coragem, por exemplo, eu vou destruir aquele sistema que estava lá antes. Então a pessoa tinha um pensamento quando ela estava vibrando na raiva, quando ela sobe para o amor, desaparece aquele pensamento. Ela muda a postura, ela muda o sentimento, ela tem uma cura física. Ok. Podemos, pelo menos, conceber essa hipótese, que é já comprovada pela física, mas estou trazendo aqui como hipótese para alguns que nunca ouviram falar sobre isso. Esse próximo vídeo mostra exatamente um experimento com protozoários, né, com vermes, que eles estavam numa frequência de culpa ou vergonha, e aí foram submetidos a uma experiência com tigelas tibetanas, que eleva a vibração deles, e o que aconteceu foi que eles começaram a explodir com aquela vibração mais elevada. Eles começaram a explodir. Vocês vão ver que os troços vão saindo assim de dentro, vão explodindo e vão morrendo, desaparecendo. Porque a frequência deles é completamente inferior. Numa frequência mais alta, eles morrem.
Assim como numa frequência mais alta, certos tipos de doença morrem, numa frequência mais alta, certos tipos de padrão de comportamento morre, deixa de existir, certos tipos de pensamento deixam de existir. E aí eu quero que vocês guardem essas premissas. Porque a partir dessa premissa a gente começa a entender como uma coisa funciona e começa a ter a verdadeira liberdade de gerir isso. E aqui eu trago para vocês, não sei se alguém já ouviu falar disso. É uma premissa, é uma linha da psicanálise que fala da jornada da evolução consciencial. Estou aplicando aqui na advocacia, já para trazer para o dia a dia da gente. A gente tem 3 níveis de expansão de consciência. Estou resumindo. Tem o nigredo, albedo e rubedo. O nigredo, ele é a parte mais inconsciente nossa. O nigredo é a noite escura da alma. O nigredo é o caos. O nigredo é eu dizer: meu Deus, Deus, cadê você? Por que me abandonaste? O que está acontecendo? E quem está nesse nível de consciência, normalmente, está vibrando aqui na escala de Hawkins de raiva para baixo, orgulho para baixo, orgulho para baixo, 175 Hz para baixo, normalmente. Não é de vez em quando, não é sentir raiva, não, é sentir raiva mais de 50% do tempo em que está acordado, todos os dias. Então, a pessoa, ela tem um padrão frequencial, ela sente aquilo costumeiramente. Pronto. Dito isso, a gente encontra nesse nível, dentro da advocacia, queixas, percepções de mundo como, eu pergunto, nesses anos todos atendendo advogados, por que que você não tem mais clientes? Por que que não chega mais dinheiro? Aí a pessoa que está nesse nível, ela só traz isso. Ou é a concorrência que é desleal, ou são os clientes que são pechinchadores abusivos, é o Brasil que está em crise, o judiciário é lento demais, tem aquelas decisões injustas, os colaboradores são incapazes, porque essa geração não presta, ninguém quer trabalhar, ninguém quer aprender nada, que só fica 3 meses. A tecnologia é complexa, só veio para atrapalhar a gente, para dificultar as coisas, para privilegiar poucas pessoas. O governo é indiferente, a OAB castra o nosso marketing, porque a gente não consegue fazer marketing porque tem medo da OAB e é injusta, ela privilegia alguns escritórios que podem fazer patrocínio de eventos e anúncios e que tem muito mais condição. O cliente é abusivo, ele é ingrato, o cliente é carente, porque o cliente fica me ligando toda hora, o cliente fica me cobrando um resultado que eu não tenho para dar, porque eu dependo do judiciário que é lento. A família é exigente, a família quer um resultado que eu não posso dar, porque a advocacia é incerta, porque a advocacia não tem previsibilidade, porque eu estou lá em cima, daqui a pouco eu estou lá embaixo, às vezes eu passo 6 meses sem ver a cara de dinheiro, às vezes eu tenho um dinheiro grande, mas eu já estou com tanta dívida. É isso, basicamente, que se escuta. Pode ter situações um pouco diferentes, né? É um médio escritório, já não tem um problema de aquisição de cliente, ele vai ter um problema com a equipe, ele vai ter um problema de saúde do gestor, ele vai ter um problema de liderança. Então, nesse nível, a pessoa, ela tá, primeiro, ela só consegue enxergar os problemas externos como ameaça, ela é uma vítima das pessoas e das circunstâncias, ela não consegue enxergar como que ela se enfiou nessa arapuca. Ela tem um recorte da realidade onde parece que o mundo todo gira em torno desse sistema aí, desse caos. E mesmo que existam pessoas com outros resultados, essas pessoas têm privilégios. Não é comum, não é normal, não é natural, não é possível. Essas pessoas são diferenciadas, são semideuses. Né? O Nelson Williams da vida, ele é um semideus, ele é um afortunado. Deus olha para ele de uma maneira diferente do que olha para essa pessoa. Nesse nível primário, primata, primitivo de consciência,
A pessoa está presa, completamente presa, e ela nem sabe que está presa. E ela olha para essa realidade, para onde que ela vai ver solução? Ela vai ver solução em mais um curso, em mais uma área do direito, mais uma outra área que ela vai atuar. Ela vai ver solução em mais um curso de prática, um curso de holding, de imobiliário extrajudicial e alguma coisa técnica que tenha a prática junto, que alguém disse ganhou rios de dinheiro, e ela realmente acredita que o problema maior da vida dela aqui é o dinheiro, ou melhor, a insuficiência de recursos. A maioria dos advogados liberais estão nesse nível aqui, a maioria. Aí você sobe o nível. Por que que você sobe o nível? Quando é que você sobe o nível de consciência? Quando você quebrou a cabeça num grau. Você já reclamou disso no fórum? Já reclamou isso com aluno, ou com aluno não, com colega? Já reclamou com família? Já desistiu da advocacia, voltou de novo? Já cansou de desistir sem conseguir desistir? Se pudesse, não desistiria? Ainda tem algo ali que você pensa, ou que a pessoa pensa, meu Deus, eu sei que algo extraordinário, alguma sorte poderia acontecer comigo para mudar a minha realidade. A pessoa está num sofrimento tão grande, batendo cabeça, pum, 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 que uma hora ela cansa. Ela cansa. Porque a vida é o caos, isso tudo aí está acontecendo ao meu redor. Só que ou eu faço alguma coisa diferente, ou eu vou morrer. Porque até se eu desistir da advocacia e for para outra situação, não vai ser mais fácil. Primeiro, porque eu já estou com a idade, eu não chego no mercado com a mesma facilidade, eu já trago uma série de dificuldades também. Ou eu não posso desistir porque eu tenho filhos que eu tenho que sustentar, enfim, não é tão fácil chutar o balde. Então a pessoa cansa do próprio sofrimento, cansa da própria negatividade, cansa das perturbações mentais sobre o que está acontecendo com ela. Ela cansa de acordar de um jeito e dormir de outro. Ela cansa de acordar perturbada, já com pensamentos intrusivos. Ela cansa de chegar às 5 horas da tarde e já está exausta mentalmente. Nesse cansaço, que é um cansaço de entrega, de rendição, é um momento em que a consciência faz as primeiras fissuras e rasuras. Infelizmente, através do sofrimento, o nosso ego começa a ser rasurado e permite que mais luz entre. Eu vou para o segundo nível. Nesse segundo nível de uma consciência mais ampliada, eu começo a me ver. Peraí, qual é a minha parte nesse latifúndio? Eu começo a perceber meus sentimentos. Eu começo a perceber que eu estou insegura, que eu tenho medo de não ser suficiente. Eu começo a olhar a minha colaboração para todo o caos que eu estou passando. Quando eu olho a burocracia, eu percebo que me dá desânimo, que eu tenho a sensação de falta de controle, que eu tenho um sentimento de impotência. Eu começo a perceber meus sentimentos, eu começo a perceber meus pensamentos. Eu não fico só refém de sentir mergulhado no caos. Eu começo a perceber o que está acontecendo dentro de mim. Isso pode ter acontecido por um extremo sofrimento, talvez uma religião trouxe mais luz para a minha vida, talvez uma terapia, talvez algum acontecimento aí fez com que rachaduras no meu ego permitisse que mais luz entrasse. E calma que a gente vai chegar nas vendas, calma que a gente vai chegar no cliente. Nesse nível, e isso pode ser que eu leve a minha vida sendo arrastado num barco que alguém está pilotando, dirigindo aí, navegando, ou eu posso fazer esse processo de um modo mais autônomo e consciencial. Eu posso dizer, meu Deus, qual é o caos da minha vida? Ok, tem 6 meses que eu não tenho um cliente, que eu não fecho um contrato. Esse é o caos.
Eu realmente acho que a concorrência é isso, eu acho aquilo tudo, mas eu também estou vendo qual é a minha parte nessa história. E eu também estou querendo mudar. E nessa medida em que eu começo a querer mudar, que eu começo a querer me curar desse sentimento desagradável de desamparo, essa sensação constante de que eu não sei o porvir, de onde vem, onde está a provisão, onde estão minhas garantias de que eu serei sustentada, sustentado, de que eu estou crescendo, de que eu estou resguardado na vida, resguardada na vida. Então eu começo a olhar para isso, começo a abrir mais meu coração, seja por que caminho for. E eu começo a fazer as mudanças. Devagarzinho, eu começo a dizer não para o cliente, eu começo a ter coragem de cobrar um pouco mais caro, cobrar o justo. Eu começo a colocar minha cara ali na rede social, ou se não colocar ali, eu começo a falar com os colegas sobre o meu trabalho. Eu começo a querer delegar um pouco mais, nem que seja para um parceiro, esporadicamente. Paulatinamente, eu vou implementando ações objetivas e situações para que eu tenha melhores sentimentos, porque eu cansei de sofrer, eu cansei de me sentir mal. Neste momento de transmutação, a pessoa ela está se abrindo a receber mais. E ela se abrindo a receber mais, se limpando, se purificando daquilo que ela aprendeu, seja lá onde, das lealdades sistêmicas com o pai, com a mãe, dos amores interrompidos, aí as ciências são inúmeras e infinitas. A constelação tem respostas, outras ciências têm respostas. Você vai por onde você se afina. A consciência é universal. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma estrutura de evolução de consciência, de ampliação de consciência. Objetivamente, quando eu chego no terceiro nível, que é no rubedo, que é a coagulação, o que é coagular? Eu vou materializar os meus objetivos. Quando eu estou nesse nível e eu faço um curso de holding familiar, eu consigo concluir o curso. Eu não compro o curso e não faço. E perdi o curso que tinha lá 12 meses para assistir, eu perdi o curso, tive que renovar, porque passou 12 meses e eu não consegui assistir. Nesse nível que eu estou da coagulação, eu consigo fazer um anúncio para atrair cliente e eu consigo fechar cliente. Porque não se engane, não é só mais dinheiro que atrai mais clientes. Tenho vários escritórios que eu atendi que gastaram fortunas com a agência e que atraíam só pessoas, só curiosos e que não tiveram um contrato fechado, investindo 5, 10 mil por mês em agência. Tenho vários casos assim. Então, não é só injetar o dinheiro para trazer mais clientes. Conheço escritórios que patrocinam eventos. Teve um escritório que eu atendi que ele patrocinou 60 mil no evento. Ele não fechou um contrato. Por quê? Porque ele estava no nível de sistêmico, consciencial, muito emaranhado, muito perturbador. Então, o dinheiro ele não serve para transmutar energias. O dinheiro não tem essa função. Somos nós que precisamos fazer isso. O dinheiro, ele serve à vida, ele tem uma energia de troca, de prosperidade. O dinheiro não é curador, curativo, não é remédio. Então, quando a gente está nesse nível, a gente não procrastina tanto. E se procrastina, não entende como procrastinação, porque tem tanta consciência de que eu estou procrastinando aquilo porque eu não quero,
ou porque não é para mim, ou porque eu não estou com força agora, é que eu deixo para lá, eu não uso mais os meus adiamentos para me machucar. Eu não uso mais os meus relacionamentos para me machucar. Eu paro de criar negatividade causa na minha vida. Então eu adoeço menos. Eu tenho menos problemas de relacionamento. Ainda tenho, mas tenho menos. Por quê? Porque a vibração está costumeiramente mais alta e a minha consciência está mais ampla. Eu estou vendo mais claramente. Então, este é o momento em que eu vou pensar em coisas objetivas. Este é o momento em que eu vou fazer cursos técnicos, eu vou fazer curso de marketing, eu vou fazer curso de direito. Eu vou concluir, eu vou executar e eu vou ter retorno. Quantos cursos vocês fizeram? E quantos cursos eu já fiz também que não tive retorno? Bem mais lá para trás. Bem mais lá para trás. Mas tive muitos cursos que eu não tive retorno nenhum. Comprei por quê? Na esperança de que esse curso fosse me curar daquele sentimento de escassez que eu colocava o nome de dinheiro pouco ou dinheiro insuficiente. Eu estava buscando naquele curso uma cura. Eu não estava buscando outra coisa. Eu só me enganava. Tanto é que muitas vezes na minha vida eu comprei cursos sem poder pagar, na esperança de que ele me salvasse. Me salvasse trazendo o quê? Me trazendo segurança, me trazendo confiança, autoestima. Um curso técnico me curar. Nunca vai acontecer. Como nunca aconteceu. Para que servem os cursos técnicos? Para operacionalizar, para operacionalizar uma consciência. Você chegou na consciência de merecimento, de abertura, de disponibilidade, receptividade. Eu cheguei nessa consciência. O curso é só uma ferramenta de operação, então. Eu vou ter leveza para fazer, eu vou concluir, eu vou transformar ele em dinheiro. Não tem outra escapatória. É fácil operar, porque eu estou na força da coagulação. O sangue está correndo limpo, então a cicatrização é rápida. O que é coagulação? Imagina um corpo humano ferido, cheio de vermes, cheio de toxinas e uma ferida aberta. Não vai coagular, não vai cicatrizar, vai viver inflamada. Tem que limpar esse sangue para esse sangue coagular, se transformando em matéria. Metaforicamente, eu estou trazendo para que vocês entendam que se eu estou batendo cabeça, ai, fazendo curso para atrair mais cliente, pagando anúncio, não dá, não dá, não dá, não dá. Não é para fazer isso. E eu não estou falando isso de um lugar para convencer vocês a entrarem na UTI que não entrou. Porque a UTI é um trabalho vibracional. Eu não tenho como manipular vocês, porque se eu manipular alguém para vir para essa bolha, esse alguém estraga a bolha. Só vai vir para esta bolha quem tiver aberto a subir de nível vibracionalmente. É um trabalho completamente diferente de um curso de marketing, de um curso de vendas. Então, dito isso, eu quero que vocês olhem para essa escala, que é a escala de Hawkins, que aqui é o seguinte, de 0 até 200, de 0 até 175 Hz é orgulho. Daqui para frente é só alegria, vai aumentando, vai aumentando. Quando você pensa hoje em atração de clientes, meu Deus, eu tenho que captar cliente. Preciso fechar 10 clientes essa semana. O que que você sente? Sendo 100% honesto. O que que você sente com essa informação de que tem que captar, sei lá quantos clientes? A Lúcia falou, angústia, tristeza. Ó, é lá, 75 Hz.
Quem mais? Quando você, não é você pensar na figura do cliente, gente, é você pensar nesse movimento de ter que atrair clientes, de ter que trazer, de ter que fechar contratos. Aí ele falou, apatia, tá lá, 50 Hz. Exato, esse movimento. A média geral é essa, gente. É medo, medo, não sei onde ele está, medo. A média é medo. Às vezes tem muita apatia, apatia no sentido de eu estou procrastinando ações de exposição, estou procrastinando networking, estou procrastinando procurar uma agência, estou procrastinando divulgar o meu trabalho. Neutralidade é um bom nível. Neutralidade é um bom nível. Já tem um movimento maior, mais receptivo. Mas no geral, no geralzão, nossos colegas estão aí vibrando no medo no máximo, quando se trata de atração de clientes, tá? Isso é uma quase que unanimidade. Quando você pensa em vendas, pensa no ato de atender uma pessoa e ter que convencê-la a te contratar. É, você falou que está falando mais sobre o trabalho. É. Quando você pensa em vendas, o que é que vem? É gostoso vender, é gostoso oferecer, é gostoso fazer follow-up, cobrar a pessoa, lembrar a pessoa, é gostoso ficar no vácuo, ou quando fica no vácuo, é gostoso ter que pensar no que responder. Qual o sentimento preponderante que você tem quando você tem que convencer uma pessoa a contratar o serviço? E você percebe alguma resistência ou alguma evasão? Como é que é a venda? Ó, a Lúcia fala, orgulho, tesão, vontade. Vontade de vender ou isso tudo você sente quando vende? São dois momentos diferentes. Uma representação é preciso vender para esses que eu atraí. Outra representação é o que eu sinto depois de vender. A Lúcia falou, ao falar com a pessoa, falar do serviço, ela sente, isso é muito bom. Ela sente esse ânimo todo. Isso é muito bom. Aline, desejo. Isso aí é uma coisa boa, mas que também tem uma armadilha para nós, né? O desejo, porque o desejo gera apego. A gente faz ali uma negociação e às vezes é um valor de honorários muito importante. Naturalmente a pessoa já vai fazer planos com aquele dinheiro, não tem jeito. E nessa medida que a pessoa faz os planos, já perde o poder diante do cliente, porque já está disposto a dar desconto, a flexibilizar, porque eu não estou vendo mais o cliente, eu não estou vendo mais a venda, eu estou vendo as minhas necessidades supridas. E nesse momento eu estou mais refém dele do que eu desequilibrei a relação, né? Eu desequilibrei mais a relação. Então, essa vontade de fechar, ela dá um ânimo importante até o momento. Mas se a gente fica com muita vontade, vocês podem ver. Se a gente, ou se é uma possibilidade muito boa, de uma transformação, sabe, um impacto financeiro relevante, caramba, a pessoa começa a fazer os planos com o dinheiro. Aí é uma armadilha. Lúcia não flexibiliza, é bem flexível se quiser, bem, se não quiser, procure quem faz. Isso é uma postura equilibrada. Você já está reconhecendo, você reconhece isso, Lúcia, isso é muito bom. Isso é muito bom.
Então, vamos lá aqui, a parte da cobrança de honorários. Quando você está de frente para o cliente, aí, obviamente, eu não quero que vocês pensem no cliente que está transbordando de dinheiro com o peito rasgado de dor, querendo fechar contrato com você imediatamente, porque aí não é uma venda, é um fechamento de contrato. É tirar um pedido. Está tudo encaixado. Vibracionalmente, o trabalho foi feito. Encaixou a corda e a caçamba. Eu estou falando de uma situação que é muito comum na advocacia daqueles clientes hipossuficientes ou de empresários que são abastados, mas que dizem para o advogado que não tem dinheiro ou tempo suficiente. Como você se sente ao cobrar os honorários, seja no fechamento, seja depois que você fez a Lúcia, Lúcia, Lúcia é maravilhosa. É energia. Isso é energia pura. Leiam bem o que ela está dizendo. Isso é energia pura. É gestão vibracional. Mas olhem para isso. Às vezes a pessoa tem dinheiro. Eu tenho vários alunos que eles atuam com empresários e que o empresário tem essas duas escassez para eles. Não tem tempo, não colaboram com a documentação, com as entregas e contratos milionários querem pagar tudo muito quebrado porque estão priorizando a empresa, estão priorizando a formatura do filho, enfim, casamento de não sei quem. É uma pessoa avarenta. Ela tem dinheiro, mas ela é avarenta. E aí entra naquele medo anterior, que é no apego que eu estava falando há pouco. Eu já me apeguei àquele cliente, já fiz conta com ele, e aí eu me submeto a situações que não é para submeter. Como você se sente? Você anota aí, certo? Normalmente. Quando você se sente normalmente. Aí a Aline falou: quando mudei minha frequência, deixei de atrair clientes hipossuficientes. Perfeito. É exatamente isso, Aline. Se ele viaja, também viaja para o exterior uma vez por ano, no mínimo. Exatamente. Mas não é a maioria, gente. Por quê? Vocês percebem que é uma questão vibracional e que pouca gente dá importância a isso. E por pouca gente dá importância a isso é que a gente vive num mundo em que 99% da riqueza está concentrada em 1% da população. É por isso. Aí você vê um grande empresário, um escritório preocupado em colocar uma fonte na frente do escritório, um objeto de poder, em harmonizar a arquitetura do escritório de acordo com a frequência vibracional, porque ele quer atrair mais clientes. Enquanto uma pessoa que está precisando disso julga esse conhecimento que é milenar, científico, ri disso e continua no perrengue. A ignorância mantém a pessoa lá no nigredo. Então, eu fiz um vídeo aqui recente, tá? Medindo a vibração do dinheiro. E aí vocês podem fazer um comparativo de equivalência entre essas três vibrações que envolvem a atração de clientes e a energia do dinheiro, que é o produto final dessa relação, né? O dinheiro e o serviço prestado. Tempo, Opa, peraí, mas antes... o emaranhado destrói a nossa Fiz um teste de radiestesia para descobrir qual é a vibração natural do dinheiro. Medi o tempo que precisava para o teste dar bem certinho e não ter erros, e utilizei a escala de David Hawkins para medir a frequência natural do dinheiro, e olha só o que deu. Não é à toa que dizem que dinheiro faz-me rir,
porque deu exatamente a frequência da alegria, que é 540 Hz. E eu ainda confirmei. E você, tá vibrando na frequência do dinheiro? Tem ficado alegre por aí? Já ouviram esse ditado? Cadê o faz-me rir? Quando você vende, você ri ou chora? Quando você recebia lá um envelope de R$ 50 da avó, você ria ou chorava? Quando você paga uma conta, você ri ou chora? Que a preocupação pode ser antes de pagar, mas depois que pagou, te dá alívio, te dá alegria ou te dá tristeza? O dinheiro, ele está ligado à frequência da alegria. Ele está ligado à frequência da alegria, gente. E aí vem esse conceito de tempo, equivalência vibracional. Olha esse trecho desse vídeo aqui, que interessante. tempo, o emaranhado destrói a nossa experiência de espaço. Dois objetos, dois elétrons criados juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Então, ou a informação está viajando infinitamente rápido, ou, na realidade, eles ainda estão conectados, estão emaranhados. E, já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? Hoje você pode ver inúmeros laboratórios pelos Estados Unidos. Objetos grandes o suficiente para serem vistos a olho nu. E eles estão em dois lugares simultaneamente. Você pode tirar uma fotografia disso. Agora, imagino que se você mostrasse uma foto disso, diriam: ah, ótimo, olha essa bolha colorida e dá pra ver um pedaço dela aqui e outro ali. Você tirou uma foto de 2 pontos? Que graça tem isso? Superposição é pré-revelação. O que eu estava falando no filme era pós-revelação. Sob circunstâncias normais, um objeto, uma vez que tenha sido detectado, está em uma posição só. Contudo, existem estados de matéria. Traduzindo aqui, quando dois objetos, duas consciências têm equivalência, elas se afetam. Então, quando eu olho para o cliente, para a atração de clientes e sinto medo, eu vou atrair resistência. A pessoa, quando sente medo, ela gera resistência. O que é o medo? O medo é contração. Então, eu vou atrair o quê? Equivalência. Eu vou atrair contração de clientes. Eu vou atrair resistência a fechamento. Pela física da equivalência, eu vou atrair o que é equivalente. E eu vou ser afetada e vou afetar o que é equivalente. A lealdade sistêmica é isso em outras palavras. Eu sou leal ao meu sistema de origem e o que eles têm de informação afeta o meu campo de informação. Então, se o meu pai, ele tinha um padrão de autossabotagem, de vício, eu posso vir a representar se eu estiver emaranhado com ele. Da mesma forma que fisicamente, tirando ele. Isso é pura física, gente. É pura física. Por isso que quando me perguntaram na outra aula se esse trabalho tinha algum viés religioso, eu disse que era completamente desnecessário ter algum viés religioso. Porque independe de crença, a física independe de crença, o campo independe de crença, é observável. É como a lei da gravidade.
Independe de você acreditar ou não, eu vou cair se eu me jogar. A frequência, ela é matemática. Se eu olho para o cliente e eu sinto medo, eu vou atrair clientes medrosos ou não vou atrair clientes porque os clientes estão resistindo a mim também. A pessoa, quando está com medo, ela não se expõe, ela não sai. Da mesma forma, ela quer estar invisível para se proteger. Da mesma forma, o cliente vai estar fora do alcance dela. E ainda mais se tratando da natureza primordial do dinheiro, que é troca e é riso, é alegria. Isso justifica o que moralmente é inaceitável, que lugares, bares, prostíbulos, lugares que têm crimes, que têm onde as pessoas estão ali com a vibração de alegria, o dinheiro circule. Talvez ele não se manifeste nas três facetas que ele tem, que é atrair o dinheiro, reter o dinheiro e multiplicar o dinheiro. Mas talvez sim, porque a vibração ela é amoral. A vibração é amoral. Quando a gente pensa em mais clientes, como é que eu vou atrair mais clientes, Thaís? Eu preciso transmutar as minhas objeções ao dinheiro, as minhas objeções ao cliente, as minhas objeções ao sucesso. Eu preciso limpar, triturar as minhas resistências. E a radiestesia é magnífica para isso. A constelação é magnífica para isso. A constelação, você faz um movimento de reordenação no sistema, que você inclui o excluído, que você faz ali um ajuste, transforma o pensamento da pessoa. A pessoa passa a pensar de outra forma. Ela passa a vibrar de uma outra forma. Ela perde a necessidade de responder àquela coerência vibracional, porque ela não está mais emaranhada, ela desconectou com aquele campo de informação. Então, é por isso que muita gente trabalha muito e não tem resultado, muita gente se esforça muito e não tem resultado. Por quê? Porque essa equação não é objetiva comportamental. Óbvio, você tem que ter coerência comportamental. Eu desejo ter trabalho, eu desejo ter mais dinheiro. Naturalmente, eu vou ter que trocar energia. Trabalho é troca de energia. Trabalho, dizem que o trabalho é tripalho, que é pena. Não, trabalho é troca de energia. E eu não vou reter minha energia, eu vou trocar, só que eu não vou ficar sem. E aí a constelação traz muito essa questão do equilíbrio de troca. Eu preciso ter equilíbrio de troca hoje. Se eu tenho uma carteira de 20 clientes e eu cobrei errado, o próximo eu vou cobrar certo, mesmo que ele não feche comigo. Aí eu vou ter coerência. Eu vou ter coerência em não atender mais fora do horário comercial. Dessa forma, eu vou quebrar a equivalência com esse tipo de cliente. É como as colegas estão falando aí claramente da experiência delas, na prática, aí, o que elas fazem e os resultados que elas têm. Isso é matemática. Então, eu trouxe essa ferramenta aqui. Ah, outra coisa que eu quero trazer para vocês. Olha essa cena. Eu sei que muitos aqui nunca passaram necessidade alimentar, outros já passaram, mas olha hoje a sua vida. Hoje, na sua fase adulta, aconteceu? É comum você ficar sem comida na geladeira? Eu quero que vocês respondam isso. Acontece de ficar sem comida, sem ter o que comer? Me contem aí. Ah, você falou que nunca ficou.
E respondam se é comum. Não, sempre tem comida. A Aline fala, impossível ficar sem previsões. Eliane falou, na fase adulta, jamais. Em casa fica porque estou desorganizada. Uma coisa é esqueci de ir ao mercado. Outra coisa é não tenho acesso à provisão. Não tenho dinheiro para comprar ou não tem mercado que venda. A minha pergunta é: você tem acesso à provisão de alimentos? Não falta. Sabe por que não falta? Vocês imaginam por que que não falta comida? Não imagino. A Ju falou instinto de sobrevivência, a Lu não imagina. Só não falta comida porque a gente não tem resistência à comida, a gente não tem nenhuma objeção, a gente não tem raiva da comida, a gente não se opõe à comida. Fomos curados com relação à comida. Somos curados com relação à comida. Não há resistência, então na nossa mente é fácil chegar uma banana, é fácil chegar uma carne, é fácil chegar leite, é fácil chegar uma manteiga, porque fomos curados disso. E por que não é tão fácil chegar a certas quantias de dinheiro? Vou dar um outro exemplo. Uma vez um amigo meu, eu estava solteira nessa época, recém-separada, sabe? Arrebentada emocionalmente, não queria ver homem na minha frente, não tinha coisa mais terrível do que homem na minha frente. Era o capiroto. Aí meu colega falou assim, e aí, vai namorar? Eu falei, vou namorar. Aí ele perguntou assim, você gosta de homem? Eu falei, gosto. Eu gosto de homem, eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Você gosta mesmo? Gosto. Tem certeza que você gosta de homem? Tenho. Cadê o homem? Falei, então tem aqui, não tem. Mas como é que você gosta de algo que você não tem? Porque tudo que a gente gosta, a gente tem. Aí ele começou a pontuar, ele é terapeuta, começou a pontuar para mim tudo que tinha na minha vida, tudo que já tinha. E de fato eu não tinha nenhuma resistência. Tinha e sempre tinha. Isso filosoficamente, até o ar que a gente respira, ninguém aqui está preocupado com a próxima respiração. Ninguém está preocupado com a próxima respiração. Ninguém está preocupado que o sol não vai nascer amanhã. Ninguém está preocupado que vai faltar água no mundo. Então, gente, eu estou falando aqui de paradigma de consciência. A gente precisa passar por o mesmo processo de cura que foi feito para aceitar a comida com a segurança. Sabe essa segurança que falta com relação a cliente, que eu não sei se vem em recorrência, mas eu sei que eu vou ter comida em recorrência? A diferença, a forma de pensar no cliente como algo que eu não tenho e que eu não tenho segurança, é só uma doença. É só uma questão de cura, de necessidade de cura e de estar na vibração certa, na vibração da facilidade. Quando você pegar essa escala de Hawkins, pega essa escala de Hawkins aqui, é muito simples, é matemática. Tempo. Matemática. Pensa na comida que você tem aí na sua geladeira.
Pensa na comida da sua casa. Quando você pensa na comida, o que você sente? A comida que tem aí na sua geladeira? Ou na comida que você tem que comprar? Tem alguém aí que sente medo, que sente vergonha, tristeza com relação à comida? Não tem, gente. Tem pessoas no nosso momento que têm, porque não foram consciencialmente curadas dessa escassez. A escassez é uma doença. A escassez é uma doença. Precisa ser curada. Vou trazer um exemplo aqui, outro exemplo para vocês, só para vocês sentirem o que eu estou trazendo para vocês, e vocês perceberem a importância de tratar a vibração para enxergar o mundo de um modo diferente. Eu fumei por 14 anos na minha vida. E aí, um belo dia, eu disse: acabou, eu sou uma fraude. Já era coach, e eu disse: eu não vou mais fumar. Peguei as caixas, as carteiras de cigarro e joguei tudo fora. Depois de uma semana, eu fiquei completamente sem vontade de fumar. Passou-se, sei lá, tem uns 15 e tantos anos já que eu não fumo. Hoje, quando eu olho para alguém fumando, o cheiro me incomoda um pouco, mas não a ponto de eu sair do ambiente. Eu não sinto nenhuma vontade de fumar. Não existe cigarro na minha vida. É como se ele não existisse no mundo para mim. Algo que por 14 anos eu fui viciada. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Eu fumava 60 cigarros por dia. E no momento em que eu subi a minha frequência, me livrei daquele vício, fui curada daquele vício, ele passou, ele deixou de existir. E hoje ele não faz a menor diferença na minha vida. Assim é com relação a medo de faltar cliente, com medo de faltar dinheiro, com medo do filho morrer, com medo de não encontrar um parceiro, uma parceira de vida. Tudo isso é escassez, é doença vibracional e precisa de cura. E depois que eu tiver a minha vibração trabalhada, eu preciso de ferramentas para me manter no nível de pelo menos 200 Hz para cima. Repito isso incessantemente, em pelo menos 51% do meu dia. Então, se eu passo 12 horas acordada, eu preciso ficar 7 horas do meu dia, pelo menos, sentindo o mínimo ânimo. Coragem é o mínimo ânimo. É a vontade. Não precisa ser um tesão imenso, não. Coragem é levantei da cama, isso é coragem. Estou fazendo as coisas, isso é coragem. Estou caminhando, estou realizando. Não preciso estar sorrindo. A alegria está lá na frente, eu não preciso estar alegre. Eu não preciso estar sapateando, eu não preciso estar sorrindo para eu estar numa zona de segurança vibracionalmente. Eu só preciso estar em movimento. Em pelo menos 51% do meu dia acordado. E para isso tem as ferramentas. A UTI veio para isso também. Para ensinar vocês diversas ferramentas que vão ampliar a sua consciência para que você tenha autonomia vibracional e consiga ter uma visão melhor, mais ampla, diferente e explodir certos protozoários, como naquele vídeo, explodir paradigmas, explodir. Muitas vezes a gente tolera coisas no nosso pensamento e na nossa vida que a gente não deveria tolerar, que a gente não deveria conciliar, que a gente deveria explodir, exterminar, eliminar. Então a gente precisa só discernir o que é que eu vou ter que suportar um pouco mais e o que é que eu vou ter que exterminar. O que não pode acontecer se eu ficar abraçada com o capeta.
Isso aqui é inteligência. Inteligência espiritual, inteligência vibracional, gente. A maior parte das coisas que eu venci na minha vida, que eram de fato difíceis, em nível de vícios, de medos profundos, de depressão bioquímica. Tive depressão bioquímica a vida toda. Ou seja, o meu corpo não produzia. Não eram só pensamentos intrusivos, não. O meu corpo não produzia química suficiente para me manter regular, com humor regular. Depressão bioquímica. E sempre estive em movimento. Por quê? Você pode ficar de coragem para cima com muita facilidade. Você só precisa disso para você conseguir ter um efeito rebote positivo. Para você conseguir chegar lá naquele terceiro nível de consciência e ter mais força de realização, tanto para fazer seus cursos, como para se expor, como para cobrar mais caro, como para ser mais atraente vibracionalmente, você ter mais magnetismo, você ser mais gostosa, mais gostoso vibracionalmente, as pessoas desejarem ficar mais perto de você, as pessoas desejarem escutar um pouco mais você, as pessoas pagarem mais caro para estar perto de você, para escutar os seus pensamentos. Isso que acontece quando a pessoa está vibrando mais alto. Então, para finalizar aqui essa nossa jornada de hoje, falei na outra aula de geometria de aceleração. A radiestesia é uma ciência que mede a radiação de objetos, pensamentos, coisas. Já expliquei na outra aula que a geometria sagrada é uma reprodução da geometria da natureza, que no nosso corpo, na nossa íris, nas nossas células, a gente tem representação de árvores, de pedras, de tudo que há na natureza, é tudo correspondente. E cada objeto existem formas que emitem uma informação, uma frequência. Este objeto aqui, esse círculo, com essa numeração cabalística, emite a informação de autoestima. Na UTI, eu vou disponibilizar vários gráficos para vocês terem um kit de gráfico para vocês usarem em situações específicas. Se eu quero atrair mais clientes, eu preciso elevar o meu nível de autoestima, que é o amor próprio, porque eu só vou aceitar quem me ame, me aprecie, me trate muito bem. Que me pague bem, que me respeite e que me reconheça. É o que a gente quer com o cliente. A gente quer ser atraente, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser bem remunerado. Então, eu preciso trabalhar o que é a minha autoestima. E o exercício é simples. No workbook que eu mandei para vocês lá no grupo, vocês vão baixar essa página do gráfico, vão imprimir num papelzinho, vão colocar seu nome completo em um objetivo. Como a gente está tratando aqui de atração de clientes, vocês podem colocar. E aí eu volto para o mesmo exemplo que eu dei no Caixa Rápido. Não vão botar 1000 clientes em uma semana se tem 2 meses que você não fecha um contrato. Seja coerente. Então, se você tem um padrão de fechamento de 2 clientes por semana, coloque aí 3 vezes mais. Eu quero atrair 6 clientes por semana. Quero atrair 6 clientes por semana. Quero atrair 2 clientes por semana. Coloque o que... Sabe qual é o ponto de você saber qual é o objetivo que não tem muita resistência? Segura esse macete aqui. Você coloca o objetivo, eu quero, sei lá, 500 mil reais. Se o seu cérebro, a sua mente, não começa a pensar imediatamente como que você vai conseguir isso, se ele não pensa, significa que você aceitou esse valor. Agora, se você falou, eu quero em dezembro 500 mil reais, e o seu cérebro começou a processar,
Ah, eu vou ter que fazer isso. Pegou a calculadora, começou a roer unha, lascou. Não coloque esse número. Coloque 2.000, 5.000, coloque um número ridículo. Coloque um número que você saiba que é fácil de você conseguir, um número de clientes que é fácil de você conseguir, um número um valor de honorários que é mais fácil de você conseguir. E aí você vai aumentando paulatinamente. Então, se a gente está tratando de atração de clientes, a gente tem que tratar a nossa autoestima. Então, meus queridos, como é que vocês estão? Finalizamos aqui. Reitero o convite para a UTI. A gente já fechou o lote 1. Estamos no lote 2. Começamos no dia 2 de dezembro, dia 2 ao dia 23 de dezembro. Na UTI, como é que é o trabalho? Todos os dias eu faço tratamentos energéticos para vocês. Eu trato vocês enquanto vocês vivem a vida de vocês. Não tem aula, não tem que bater ponto, não tem tarefa. Eu entrego um guia e faço recomendações de técnicas para você se manter com a vibração mais alta. Técnicas de SOS, técnicas de socorro, para quando acontece algum evento, algo que você precise sair daquela vibração, subir mais rápido. E teremos 2 encontros por semana, serão 6 encontros no total.